mais um Check-up Podcast no ar. Hoje falando sobre doenças cardiovasculares, cirurgia cardiovascular, como é que está o Ceará, como é que está o Brasil nesse contexto mundial, as novidades para esse ano, tratamentos avançados. Eu recebo com muita alegria aqui nos nossos estúdios o Dr. Juan Merria. Tudo bem, doutor? Oi, Natália. Obrigado pelo convite. Estava com saudade de participar das suas atividades e dos seus programas. Prazer é todo meu, doutor. Uma alegria estar com você. Doutor, é um currículo imenso, um nome altamente conceituado, né? Não só no Brasil, como em todo o mundo, na cardiologia, cirurgião cardiovascular, mestre em clínica médica na UFC, também participa da Câmara Técnica de Transplante Cardíaco do Ministério da Saúde, professor do curso de Medicina da UES, coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital de Messejana, MBA em Gestão de Saúde, Fundação Getúlio Vargas, diretor clínico do CITCO, Ceará, quero já saber quais são as novidades do CITCO, presidente do IDASP e amigo da Natália Varela, posso dizer assim? Com certeza, acho que é para amigo colocar. do check-up, que está sempre com a gente, sempre atendendo aos nossos convites prontamente para trazer informação para a população, né, Esse doutor? é um título que todos nós, que gostamos muito da sua atuação como jornalista na área da saúde, gostamos de incluir nos nossos currículos. Pode ter certeza disso. Muito obrigada, doutor. E aí, são muitos assuntos, né? Muita coisa acontecendo. Vamos começar falando sobre o quê? Como é que está lá? Pois é, Natália. Foi assim, circunstancial seu convite, porque eu estou chegando da Europa, né, do Congresso da Sociedade Internacional de Transplante Cardíaco e Pulmonar, que aconteceu em Praga 10 dias atrás. Então, é nessa hora você se retira uma semana do seu nicho, do seu meio ambiente, seu environment, e consegue olhar o Brasil de longe. E consegue utilizar outras referências para saber o que você está fazendo e o que é mais realista, o que você não está fazendo, mas também as coisas que você já poderia fazer. Então, nessas viagens, a gente aproveita para poder reformular, recarregar e volta com uma série de ideias que tenho o maior prazer de dizer que vou compartilhar com vocês através do seu programa. Então hoje. vamos lá, né? Como é que está o nosso Brasil, o nosso Ceará, nesse contexto mundial? Você sabe que eu sou cirurgião cardiovascular, minha área de atuação preferencial é no transplante cardíaco, na insuficiência cardíaca avançada, aqueles pacientes que já passaram por uma série de problemas, o coração não funciona adequadamente e muitas vezes a única solução é substituir o coração, certo? Mas isso aí nós já temos uma experiência de mais de 25 anos, são quase 550 transplantes cardíacos realizados depois do INCOR em São Paulo, que começou em 67, nós começamos em 97, 30 anos depois. Somos o segundo volume de transplantes cardíacos aqui no Brasil e, portanto, na América Latina também, né? Superando a Argentina, México e outros países. Então, nossa responsabilidade e nossa posição sempre é ouvida, escutada e temos alguma coisa a dizer. E o Dr. João Davi, como líder na parte clínica e eu na parte cirúrgica, sempre nos preocupamos de estar colocando o Hospital de Messejana, Fortaleza, o Ceará no devido lugar que corresponde. Então, existe um movimento, para que o paciente consiga chegar ao transplante. Muitas vezes o paciente está muito grave, muitas vezes 50% dos nossos pacientes que vão para o transplante cardíaco já estão internados no Hospital de Messejana, porque são muito graves, estão tomando drogas por via endovenosa para manter o restinho do coração que tem funcionando e esperando pelo aparecimento de um doador. Essa doação, depois da pandemia no Brasil, está se recuperando aos poucos e já atingiu um nível quase do que era antes, 15,6 doações por milhão de habitantes. Então,
estamos recuperando realmente aquela curva ascendente que tínhamos no início dessa década, né? Então, pré-pandemia, e isso é bom. Então, isso mostra, por exemplo, este ano nós já fizemos no Hospital de Messejana, estamos no mês 4, abril, já fizemos 12 transplantes. Então, nosso cálculo para o final do ano é que vamos para superar a marca dos 40 e nos aproximemos talvez aos 50 transplantes, que é uma marca de apenas 15% dos centros transplantadores do mundo conseguem realizar. Então, identificando em que posição nós estamos. Agora, a escassez de doadores, por exemplo, e por aí começam as novidades, é global. Falta doador nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte como um todo, falta doador na Europa Ocidental, Oriental, na Ásia, em todo quanto é canto, e também aqui na América do Sul. Mesmo com todos os esforços e campanhas. Mesmo com todos os esforços e campanhas, nós temos muita coisa ainda para fazer, mas vamos falar o mundo que está fazendo. Números. O tempo de espera de um paciente que está listado no Hospital de Messejana para chegar ao transplante é de 45 dias. Já foi menos em décadas anteriores, correto? 30 dias e agora está se esticando 45 dias. Nos Estados Unidos pode chegar inclusive a 6 meses. E na Europa, 2 anos. Então, é por isso que os doadores para os órgãos sólidos, fígado, rim, mas também para o coração e o pulmão, os doadores são mais velhos, uma idade porque eles têm que ser mais flexíveis com os doadores, senão ficam sem poder transplantar os pacientes graves que eles têm em lista. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos se mantém aquela situação que o doador para o transplante cardíaco tem que ser até 50 anos, mais ou menos, que é onde aumentam as probabilidades que as pessoas, homens e mulheres, tenham doença coronariana, quer dizer, entupimento das artérias, então correm risco de ter infarto, correto? Então, essas coisas são referenciais. Que o que está acontecendo já acontecia na Europa e nos Estados Unidos para outros órgãos. Então, todos os que estão nos assistindo, mais ou menos têm a ideia de qual é o doador convencional para o transplante de órgãos. É aquele sujeito, homem ou mulher, que por algum motivo, certo, a função do cérebro, do encéfalo, se perde, mas o resto continua funcionando. Aquele jovem motoqueiro, né, que tem um acidente de moto, bate a cabeça, está sem capacete ou com capacete, enfim, e ele é levado, né? E ao longo dos dias, esse trauma craniano faz com que o cérebro inche, certo? Mas o crânio, o osso, né? Os ossos do crânio, da cabeça das pessoas, são como se fosse uma caixa de madeira rígida. Então, o cérebro incha, mas não tem para onde escapar, certo? Então, vai chegar uma hora onde a pressão dos vasos sanguíneos, das artérias que estão irrigando esse cérebro, pelo fato do coração estar tão inchado, a pressão é tão interna e tão grande que a pressão do vaso, da artéria, não consegue vencer essa resistência. Aí o órgão, o cérebro, fica sem irrigação, sem perfusão, morre, vira uma gelatina, aí já não tem mais retorno. Esse é o doador, esse é o momento onde entra em morte encefálica, tem uma série de exames, um exame neurológico, de fluxo, enfim, onde você constata que o sujeito, a pessoa, está em morte encefálica, é irreversível, e então você observa que tem um coração funcionando, o sangue circulando e todos os órgãos sendo perfundidos. Mas ainda está funcionando o coração, embora o cérebro já foi embora, o paciente já não é mais paciente, isso é um sujeito que está morto, correto?
Isso é que convencionalmente nós temos o doador por morte encefálica. Correto? Para resumir, pode ser por um AVC, pode ser por intoxicação, pode ser por diferentes coisas. Isso que normalmente se encontrava há 15 anos para o coração. Existe um grupo de pacientes, isso começou pela Europa há mais de 20 anos, onde o paciente já não tem mais nenhum tipo de condição de continuar vivendo de uma situação adequada. Está sem nenhuma condição de poder continuar vivendo e só está se esperando, né, o decesso, a morte do paciente. Mas o coração ainda está bom. O pulmão ainda está funcionando, correto? Mas é uma neoplasia que não respondeu à quimioterapia, foi uma infecção e que deixou o paciente muito vindo a menos e já não tem mais condição de prognóstico. Nesses casos, Natália, amigos, o que acontece? A família doa, mas doa só depois do paciente parar. Então, você vai doar se o paciente se configurar em óbito? Sim, aí vocês podem retirar os órgãos porque o paciente já faleceu. Então, tem uma legislação na Europa e agora nos Estados Unidos, onde se retira todo o suporte desse paciente que já não tem mais prognóstico por consentimento da família. Aí o paciente vai aos pouquinhos, né, parando de respirar e o coraçãozinho vai parando. Parou o coração, se espera 5 minutos com o paciente parado. E aí, imediatamente, como já se tem um consentimento da família, se leva rapidamente ao centro cirúrgico, onde está tudo pronto, para poder retirar o coração, reanimá-lo, colocá-lo numa máquina para fazê-lo voltar a bater, enfim. E esse coração, já não por morte encefálica, senão por pós-parada circulatória. O paciente morreu de morte morrida mesmo, o coração parou. E a família já sabia disso. Então, esse novo universo de doadores está aparecendo e também para o coração, e é o que está aumentando o número total de doadores efetivos para o transplante cardíaco e de outros órgãos também, o pulmão também. Então, hoje, inclusive já se comercializam umas máquinas onde você colhe o sangue do doador, é uma bomba que faz circular o sangue através das artérias do coração, o coração volta a bater fora do corpo do doador. Aí você avalia se o coração se recuperou mesmo e com essa máquina você pode levar para lugares mais distantes, inclusive em tempos onde normalmente, pelo que nós conhecemos do dia a dia, por exemplo, um coração de aqui até Santa Catarina não poderia ser levado, né? Porque a viagem é muito prolongada. Com esse sistema daria para fazer. Daria para levar o coração até Buenos Aires, por exemplo. Então é um novo mundo, um novo universo. E, infelizmente, aqui no Brasil ainda nem começamos a conversar, a falar dessas coisas. Todos os instrumentos, esses equipamentos que eu estou comentando, que existem, ainda estão muito caros. E aí você volta com as ideias na cabeça de como fazer para trazer essa realidade que já existe fora do seu país, para poder colocar em um país empobrecido, onde nos colocam o Brasil no meio da tabela em relação ao PIB, né? Somos países de middle income, de renda média. Mas nós estamos morando numa parte do Brasil onde não é renda média, é renda baixa mesmo, né? Low income. Então, você como líder já começa a fazer as conexões, começa a conversar com os titulares que já nos conhecem de tanto tempo que atuamos representando o Brasil, a América Latina e aquelas coisas, para poder trazer essas coisas aqui no viabilizar Brasil. Isso, né? Para poder, né, fazer uma transferência, para poder, né, não ficar fora dessa que eu chamo
da festa da tecnologia. Nós queremos participar dessa festa, não queremos ser barrados aqui. Não quero estar bem bonito, bem vestido, isso aqui, para poder ter acesso e convencer aos gestores, às autoridades. Eu tenho que, junto com meus pares, ver a forma de viabilizar em 4 ou 5 anos, trazer esse negócio aqui também para nós, para poder aumentar o número de doadores efetivos, aumentar o número de transplantes e me preocupar com os resultados, obviamente. Então, mas dentro das nossas possibilidades estamos bem, né? Eu acho diante que de tantos esforços, né? De tantos... o realize it, né? Como dizem, né? Do esclarecimento que eu tenho do que nós podemos fazer aqui no Brasil é uma coisa que eu guardo com uma situação. Quando estou muito triste, minha reserva de otimismo aparece, porque eu conheço, por exemplo, o pessoal do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia, os institutos federais, né? E aqui temos na 13 de maio aquelas coisas, as coisas que se fazem com essas garotadas, com esses professores, né? Eu acho que o que falta, muitas vezes, um hospital como o Hospital de Messejana, onde se operam crianças recém-nascidas hasta senhores quase centenários. Então, para poder comparar as outras realidades que eu tive a sorte de conhecer e visitar, hospitais em Berlim, na Cleveland Clinic, na Clínica Mayo, hospitais no Ohio Center, outros hospitais na Europa, em Londres, em Paris, enfim. E existe uma constante, Natália. Não tem um hospital, um centro grande que aporte novidades para modificar o status quo da sua especialidade respectiva, que não tenha um suporte da engenharia, da bioengenharia. Eles têm seus laboratórios, suas universidades, seus técnicos, seus físicos, tocando a vida em função do que os médicos, os cirurgiões, os quimioterapeutas, os oncologistas estão fazendo dentro do main hospital, do hospital principal. Eles estão desenvolvendo em forma de startups, em forma de aquecedores, de estimuladores, não só na parte administrativa, sino na parte técnica, tecnológica. E o que eu vejo aqui no Brasil, onde você tem uma atitude, você tem uma posição assistencial forte, né? Eu vou transplantar, eu vou operar, esse paciente vai sair bem, essa criança tem que sair bem. E o Brasil se organiza para os que estão mais pobres venham, os que estão menos pobres, para que poder resolver esses problemas. Eu acho que está na hora de otimizar o que nós temos em termos de ciência e tecnologia, de biotecnologia, de inteligência artificial, para colocar isso junto com a parte assistencial, conversar melhor entre o doutor que está operando no centro cirúrgico, como de um hospital de Messejana, e os institutos técnicos de tecnologia, onde tem habilidade, os insumos, dominam as coisas, para poder, algum dia, pensar em fazer nossas máquinas, em fazer nossos dispositivos, em fazer nossas bombas, em fazer todas essas coisas que vemos para lá. Sim. E que para um especialista como eu, poxa vida, uma coisa tão simples, não posso conseguir fazer um laboratório. Claro que pode. Então, sabe, está faltando essa transformação, convencer, conversar. E o gestor aqui em cima, obviamente, né? Podem tocar, podem conversar. Então, isso aí é o que realmente eu sinto como que poderia ser feito, porque eu conheço por dentro esses institutos, conheço as pessoas que poderiam ajudar, se juntar a esse movimento de nós, os assistenciais. Não é simplesmente dar ponto e suturar e costurar e colocar um coração para bater. Nós temos que entender e entrar na época. O que o mundo está fazendo, né? Ir na célula e entender por que esse coração vai bem e por que esse coração não funcionou. Quais são as alterações, né?
quais são as proteínas e qual é a parte do DNA, desse genoma, dessa célula, desse coração que foi doado, que faz a diferença para poder ir bem, e aquele que não foi bem, por que não foi? E isso é o que o mundo está trabalhando. Um dos melhores trabalhos de Praga, desse congresso que mencionei, foi um trabalho chinês, de Shanghai. Então, quando a semana passada esteve essa missão de um hospital importante da China, do sul da China, no hospital de Messejana, né? Hospital de Shemen, que fica ao sul, né? Praticamente tem um canal que divide eles com o concorrente deles, que é a Taiwan, né? E eles vieram cirurgiões cardíacos, vieram intervencionistas que fazem, né, a hemodinâmica, aquelas coisas. E esse movimento diplomático que, através dos BRICS, estão provocando essas aproximações, né? Claro que tem um sentido comercial no fundo, ninguém é ingênuo para não saber que isso existe. Mas sigo conversando com eles, né? Muitos deles falam muito bem inglês, realmente eles devem selecionar também quem que vai para fora, né? Obviamente. Mas um hospital que faz moderno, está dentro dos 4 primeiros lá da China, fazendo cirurgia cardíaca. E conversando com eles, né? Levei eles para o Hemose, né? Com a doutora Luciana, mostrou o laboratório de biologia molecular, tudo o que o Hemose está fazendo, e ninguém, às vezes, né, fica meio escondido. E falei, eu não vou lhe ensinar a dar pontos num transplante cardíaco, e você também não vai me ensinar, né? Nós já temos mais de 500 transplantes, eles estão começando. Mas o que o Brasil, o Ceará, o Fortaleza, o Messejana poderia aproveitar dessa aproximação, entre outras, é de entrar na pesquisa, de tentar encontrar e contribuir o que acontece para que dê certo e para que dê errado, tanto no adulto quanto a criança, não só no transplante e nas outras coisas. Então, esse é um sentido de aproximar especialistas, né? O Dr. Juan daqui, e o outro se chamava Juan. Olha, tem Juan e tem Juan, né? Porque eu acho que isso aí, Natália, é onde realmente me estimula, porque eu sei da minha responsabilidade como líder nessas nuances, de poder criar os espaços e os fluxos necessários. E para o pessoal mais jovem, né, usufruir. Já tem um colega cirurgião cardiovascular que já está nesse hospital na China, já está há mais de 2 meses. Então, isso aí, se teve um sentido político, bem-vindo seja. Nós vamos aprender com uma situação que está muito mais avançada que nós. E da mesma forma, quando eu estive em Praga 10 dias atrás, os que me conhecem, gente, estou aqui de volta, sobrevivi à pandemia, vamos lá conversar novamente, levar as coisas para o Ceará, para o Brasil como um todo. Então já deixei as conexões feitas com o hospital em Dallas, em Austin, em Minneapolis, em Miami. Havia meus amigos em Berlim, quer dizer, existe a possibilidade de poder também usufruir do que está acontecendo fora. E na nossa solidão de enfrentar o paciente grave, chocado, pós-infarto, gravíssimo, onde a gente tem que colocar umas máquinas que se chamam ECMO para ajudar esse coraçãozinho que está ruim para manter o paciente vivo, e saber o que vai acontecer com esse paciente uma semana depois, ver como em outras latitudes, eles começam já a entender por que um paciente vai bem e por que outros não. É uma satisfação, porque o volume que eles têm é bem maior do que nós fazemos. Então, dá para fazer uma transferência, porque é o mesmo paciente que complica. É aquele senhor de 65, 70 anos que complica para aqui, e que a gente está limitado muitas vezes porque faltam os insumos. Mas tendo os insumos, você tem que ter experiência. Pelo pouco volume, você vai demorar para poder entender. E aí você tem que pedir, né, humildemente, ajuda
qual é a tua experiência? Eu vi 10, você viu 500. Então, eu preciso... É que eu posso aprender, né? Posso aprender, e por que não? Isso sempre. Eu pego o telefone de madrugada, aqui no Brasil, de lá já no meio da manhã, me ajuda com esse caso para meus amigos de Berlim, não tenho nenhum tipo de problema, se trata da vida de uma pessoa. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que eu estou com certa empolgação, porque eu vi assim, cheio de ideias. E claro, né? A mala veio cheia de novidades, ideias, sonhos restabelecidos. Que é o que você tem, aquelas coisas. Eu falei, porque eu vejo saídas. Agora, você que me conhece de tanto tempo, não sabe que nós não vamos parar de tentar, né? Agora, precisa ter evidência, precisa ter números, precisa ter aquilo que o gestor precisa para poder, tanto na parte pública quanto na parte privada, liberar os recursos para um determinado programa. Mas eu acho que a diferença do que nós fazíamos, né, Natália, há 15 anos atrás, eu acho que a família cresceu. Então, sim, já temos gente que aqui em Fortaleza, que esteve na Harvard Medical School, temos gente que já sabe falar inglês, temos gente que já está melhor preparado. E a minha ideia é escolher entre essa juventude que mostra competência, que mostra compromisso, e orientar para que os próximos 5 anos eles vão saindo, né? E retornem para poder assumir as responsabilidades. E essa, obviamente, será a geração que vai nos substituir. Então, é uma responsabilidade muito importante, certo? Voltam mais capacitados ainda, né? Doutor, e como é que está de fila de espera lá, nesse momento? Pois é, a lista de espera no Hospital de Messejana, tanto de adultos quanto de crianças, precisa dar uma otimizada. Nós não podemos diminuir a fila porque a doação aumentou. Uhum. E se a doação aumentou, nos pega, né? Numa situação, se nós não preparamos num tempo menor nossos candidatos, o candidato não entra em lista e aparece um doador e a gente não pode. Então, no caso do coração, isso aí é uma premissa que tem que ser realizada. Por que aumentou a doação? Vamos lá falar aqui localmente, aqui no estado do Ceará. Pela participação não só do Instituto José Frota como hospital de emergência, que é o centro de onde vem a maior quantidade de doadores para órgãos sólidos. Estou falando de coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas. Sino também, o HGF também é um centro onde tem as especialidades neurológicas, então é por aí, né? Uhum. Onde aparecem os doadores, sino pela participação dos hospitais regionais. E temos um hospital regional do Cariri muito ativo, estamos com um doador já sendo avaliado que está lá no Hospital de Cariri. O Hospital da região do Norte, em Sobral, também. Por incrível que pareça, quando o Hospital Regional do Norte começou a fornecer doadores, a Santa Casa de Misericórdia, né, tradicional em Sobral, acordou e também agora voltou depois de 10 anos a colocar doadores para nós, isso é importante. Mas uma coisa que eu fiquei maravilhado, Natália, eu não vou esconder, uma historinha bem rápida, né? Teve um domingo aí, uns 3, 4 meses atrás, e era um domingo, e não conseguia ninguém para subir no helicóptero e ir até Limoeiro do Norte, no Vale de Jaguaribe, onde tem um hospital regional, onde tínhamos um doador para o coração. Rapaz, ninguém queria ir, era um doador para um transplante pediátrico, né, que ia ser realizado pelo Dr. Valdester. Uhum. Ele que faz os transplantes pediátricos. Falei, sabe uma coisa? O velho aqui vai. Tem problema. Eu vou mesmo. Aí fui lá, botei meus óculos escuros, subi no helicóptero, no Ciopaer, né? Sim. Gente finíssima, os comandantes, aquelas coisas, a gente Voou se acomodou. Para salvar uma vida. Aí, rapaz, domingo, aí aquela coisa,
brincando assim, de aquela coisa, brincando no sentido de gostar da experiência, né? E nós fomos lá, o comandante fez um voo bem tranquilo para nos dar aquelas sacudidas, chacoalhadas. Para melhorar as coisas, né? E me chamava a atenção que não tinha nada, nada. Não tinha uma casa, não tinha... E o helicóptero chegando já na direção. Estamos chegando, faltam 5 minutos, não tinha nada. Aqui, acolá, uma cabeça de gado aí se movimentando, uma casinha por aqui, nada. E no meio do nada, aparece um hospital com um heliponto ao lado. Hospital lindo de fora, né? O helicóptero, né? Pousou, aterrissou, aquelas coisas. Todo o grupo de profissionais estava para nos receber. Fomos lá, entramos, né? Fizemos, né? Gente, um hospital que qualquer um gostaria de ter pela qualidade, pela estrutura, né? Arquitetônica, bem feito. Eu que mais ou menos estou, né, me degladiando nessas coisas agora. É um hospital muito bem feito. Aí entrou uma coisa assim triste em mim quando o helicóptero subia, né, já no sentido de voltar aqui para Fortaleza, levando já o órgão para ser implantado. Eu mencionava e falava comigo mesmo, e depois coloquei para meus colegas do grupo lá, falei, o que nós fizemos no Hospital de Messejana nesses 25, 26 anos que eu estou lá, que nós não merecíamos ter um hospital de um nível diferenciado para tudo o que nós fazemos. Porque eu entendo, né? Levar a tecnologia e levar a saúde para o interior, claro que sim. Tem sentido. Vale a pena. Com certeza tiveram políticos aí que eles, né, levaram essa ideia e conseguiram fazer. Mas, gente, aqui, na capital do estado, onde as coisas acontecem, onde temos o dever, né, e a obrigação de resolver os problemas, estamos numa estrutura vetusta, antiga, estruturalmente deficiente, e nós não tivemos, nós médicos, estou falando do corpo clínico e dos profissionais da saúde, quer dizer que nos faltou competência para convencer aos gestores de que esse hospital já era para ter, né, ficado como um memorial e construir uma torre, construir um hospital. Me lembro que 15 anos atrás, com o Dr. Valdester, tivemos a oportunidade de participar do projeto do Hospital do Coração. Sim. E esse shopping que fica antes do Messejana, depois do viaduto da BR, na Frei Cirilo, onde está esse shopping imenso, lá ia ser um novo hospital de Messejana e depois se perdeu por uma mixaria de 3 milhões de reais. Se perdeu a oportunidade de ter nesse terreno ao lado haver feito uma coisa assim interessante. E hoje estamos naquela situação, né? Que é o que vamos fazer? Porque não dá mais com essa estrutura. Todo mundo sabe, desde a oposição até a situação, todo mundo sabe que o Hospital de Messejana, uma estrutura de 90 anos, não tem mais como se segurar. Ou se constrói uma nova torre dentro das instalações, que seria o imediato. O governador esteve o ano passado no Messejana, na cerimônia dos 90 anos, prometeu fazer isso. Ou a gente pega as suas coisas e vai ocupar, na minha cabeça, isso aqui é um comentário meu, pega uma parte de uma dessas torres que estão construídas lá, lindas, maravilhosas, lá no Hospital da UES, né? Que está um hospital que praticamente já está pronto, está para ser inaugurado. Então, isso aí precisa ser resolvido. Precisa se tornar uma realidade, né? Então, na parte pública, nós precisamos tomar uma decisão em relação ao que vai acontecer no cuidado da saúde cardiovascular aqui no estado do Ceará. E pode levar o nome do Messejana para lá. Qual é o problema? Colocar o nome de aquele patrono da cirurgia cardíaca, conhecido nacional e internacionalmente, que foi o Dr. Regis Jucá, por que não? Então, precisa uma conversa séria ao respeito, porque a gente é conhecido lá fora, né?
programa de transplante cardíaco de adulto e criança, formamos muita gente aqui, muitas equipes do resto do Brasil e fora do Brasil. E hoje temos uma equipe de intervenção capitaneado pelo Dr. Breno Falcão, que é um fera, né? Que sabe, faz a diferença, é um monstro fazendo intervenções, colocando válvulas, próteses por via percutânea, é uma referência. Eu gosto de que apareçam essas pessoas, sabe? Então, isso vai ser muito bom, isso levanta, aumenta, melhora o prestígio do Hospital de Messejana. Agora, é triste, né? Ontem estava conversando com o CEO de uma empresa brasileira, a matriz do Brasil, de uma empresa multinacional. Ele disse, doutor Juan, estou indo para Lima, Peru, que é o lugar onde eu nasci. E toda a equipe de lá do Instituto do Coração se formou no Hospital de Messejana para aprenderem a fazer transplantes cardíacos. Eles estão fazendo mais transplantes que nós. Olha. E estão comprando os corações artificiais de último modelo para poder começar a implantar nos pacientes deles, né? Uma coisa que a gente não conseguiu fazer ainda aqui em Fortaleza, no Ceará. Se faz alguma coisinha no São Paulo, no Rio, uma coisa, né? Então, isso aí, sabe? Falei, não, Juan, você tem que colocar as ideias, convencer as pessoas. Vamos lá trabalhar um pouco mais para poder atualizar num mundo onde a saúde é importantíssima, mas tem um custo, né? Tem um custo, a tecnologia, a incorporação tecnológica tem um custo, e nos lugares onde o dinheiro está escasso, isso aqui tem que ser muito bem contabilizado para que custo-benefício realmente favoreça a população como um todo, mas principalmente aquele que tem carência de recursos, sabe? Isso é uma coisa, é um mantra que a gente não pode deixar de cogitar. Doutor, e como é que está o nosso Citicor? Quais são os projetos para esse ano? Eu sei que vocês não param também, né? Natália, o Citicor é um fenômeno, é um movimento privado com gente que se acostumou a trabalhar, uma mistura, né? Nós trabalhamos na parte pública e nossa cabeça era a parte pública, né? Quando vem a parte empresarial, né? Que eu chamo da Faria Lima aqui em Fortaleza, né? Então, é um choque de culturas onde nós tentamos convencer eles de que precisa ser ajustado para a nossa realidade. E eles têm os números, são feras também na parte financeira, de trazer recursos, aquelas coisas. Então, estamos trabalhando muito para começar este ano já a construir o nosso complexo, né? Temos a opção de compra de um terreno que fica o que antes era o Bárbaras Buffet, né? Lá frente ao centro administrativo do Cambeva, uma área gigantesca, né? São 8 hectares, e a ideia é que seja um complexo, não unicamente 2 torres de 20 andares, 800 leitos, sino também tem a parte de uma faculdade de medicina, tem um shopping, um hotel para as pessoas que venham de outros lugares. Vai ter um centro de simulação, como tem outros grandes complexos. Vai ter um centro de pesquisa privado, porque eu quero que isso realmente seja estimulado pelo poder financeiro da empresa privada para dar suporte à pesquisa. E vai ter um centro de eventos, né? Um centro de eventos grande para que a proximidade com esse complexo, dentro desse complexo com o hospital, seja para estimular, né, os debates, as discussões, a apresentação das coisas. É um projeto que já está maduro, um projeto que já tem financiamento. Estamos lá finalmente de transferência de alguns recursos para poder, né, começar a fazer as coisas. E com certeza você vai participar de todos os inícios e vai ter espaço, né, durante uns 3 anos e meio, 4 anos, que vai demorar a construção. Por enquanto, vocês estão atendendo lá no mesmo local? Nós fizemos uma parceria, o Citicor fez uma parceria com o Grupo Cora, né, que é do Hospital Autoclínica. Estamos lá na Autoclínica da Aldeota. Temos nossos consultórios, nossas máquinas estão dando suporte à parte cardiológica ambulatorial.
E estamos lá. Estão com ECMO, né, doutor? Também temos o programa de ECMO. Durante os anos me preocupei muito de dar um atendimento de suporte, né, para o paciente gravemente, com graves problemas de função cardíaca, os infartados, aqueles graves. E durante a pandemia, toda essa experiência se voltou para dar o suporte respiratório, né, de oxigenação. Os pacientes que tinham não respondiam à ventilação mecânica convencional e que precisaram. Então, nós ganhamos muita experiência, nos fizemos conhecidos. O cearense é muito metido, né? Então, realmente, com a doutora Patrícia Lopes, nós fizemos uma equipe forte. Depois do sírio-libanês, em São Paulo, fomos nós em número de pacientes em ECMO colocados, né, durante a pandemia para o Covid-19. Então, nós temos alguma história recente para contar também. Mas a ideia é, com a Patrícia, continuar evoluindo, continuar trazendo coisas. Inclusive, ela tem que vir para o nosso podcast. Vamos fazer o convite ao vivo? A doutora Patrícia Lopes, nossa próxima convidada aqui, hein? Tá me devendo aqui. Ela é maravilhosa, né? Ela está numa posição importante, interessante na gestão do Hospital da Unimed, aqui de Fortaleza. Sim. Então, isso acho que é mais que merecido pela competência, né? E ela tem um background interessante nesse sentido. Ela é maravilhosa. A equipe toda maravilhosa, né, doutor? Vocês sempre realmente à frente, trazendo muitas novidades. O que tem de novidade no tratamento da doença coronariana na mulher? Pois é, nós já sabemos, né, durante muitos anos, interessante, né, desde o início do século, as primeiras décadas, o pessoal disse, não, colesterol, tratamento do colesterol, né? Mas como que se chegou a saber que o colesterol em nível elevado e quanto era ruim? Então, porque nas necrópsias você abria, os pacientes infartavam, as artérias estavam cheias de entupidas, de placas de cálcio, aí por aí haviam cristais de colesterol também, aquelas coisas. Você sabe que era uma cidadezinha fechada, né? O acesso fechado no interior, no meio oeste americano, em Framingham. Então, o movimento de entrada e saída, os que morriam, os que nasciam, era mais ou menos constante. Então, eram populações que, se você estudava durante alguns anos, aí era uma coisa mais ou menos uma comunidade fechada. E o acompanhamento do tipo de vida, do tipo de alimentação, do tipo, fez com que se conhecesse quais eram os fatores de risco. Os que infartavam nessa cidade faziam o quê? Eram os que fumavam mais, os mais sedentários, os mais obesos, e os que tinham colesterol elevado. Olha aí como, né? Aos poucos, a observação, a medicina de observação, trouxe algumas informações. E isso, ao longo dos anos, 100 anos depois, nos traz algumas novidades, que o infarto, a doença coronariana, os entupimentos nas artérias do coração, na mulher, tem algumas particularidades em relação com o homem. Então, nós temos que estudar mais, entender e conhecer melhor. Então, até a sintomatologia durante o infarto de uma mulher é diferente de um homem. Então, o homem é aquela coisa que dor retroesternal, palidez, sudorese, o braço esquerdo, né? Mais ou menos. E a da mulher é aqui na boca do estômago, no epigástrio. A dor é para as costas, mais cansaço. Então, o que poderia parecer outra coisa, um problema respiratório até, numa mulher, na verdade, está o paciente que está infartando. Então, essas coisas têm que já começarem a ser transmitidas, inclusive para os mais novos. Quem morre mais depois de um infarto é mulher em relação ao homem. Quando a mulher tem um infarto, não vai melhor que um homem, vai pior. Então, pacientes que têm diabetes gestacional
ou que fizeram hipertensão durante a gestação, tem ovário policístico, tem aquelas nuances de mulher mesmo, essas aí têm características que podem complicar mais. Então, é um universo diferente que se abre, que precisa de toda a atenção para poder, né, quando você chega na frente de uma pessoa pós-menopáusica no consultório, você tem que ter cuidado na hora de avaliar essas coisas. E mesmo na cirurgia cardíaca, Natália, amigos. Hoje está, e em São Paulo, o INCOR está publicando um trabalho muito interessante em relação às pontes de safena, os enxertos com mamária que se colocam nas mulheres, que os resultados são diferentes dos homens. A condução é diferente. Então, nós vamos ter que ter cuidado na hora de operar uma mulher em relação aos cuidados que normalmente fazemos com um homem. E isso é muito interessante porque isso aí são coisas que nos ajudam a otimizar resultados. Então, Direcionar o tratamento, né? eu estou trabalhando em um programa que se chama ERAS. ERAS é o acrônimo em inglês que significa a recuperação mais rápida depois da cirurgia cardíaca. E uma série de medidas, né? Isso em São Paulo já está caminhando, estamos em contato com uma série de medidas. Por exemplo, paciente que vai ser operado de cirurgia cardíaca, não tem jeito, vai ter que operar. Então, eu tenho que conhecer o paciente, a enfermeira, a equipe, não é? Sim. Esse paciente vai com um jejum abreviado, não é com aquele jejum que vai, né, desde as 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, o paciente fica, não. Serão pequenas amostras, líquido de 200 ml, com um pouco de carboidrato aí, para que o paciente não fique em jejum prolongado. Isso faz bem para a parte imunológica do paciente, a parte do metabolismo do paciente, fica menos inflamado depois da cirurgia. Você já conversa, a fisioterapeuta conversa com o paciente, já sabe para que lado vai, se é canhoto, se é destro, quais são os movimentos, aquelas coisas. Você fecha diferente o paciente muitas vezes, ou faz incisões menores para que doa menos. O anestesista já faz um tipo de anestesia mais acurada e apurada para tirar a dor do paciente do pós-operatório, certo? Gasta mais tempo no preparo do paciente durante a cirurgia. A técnica cirúrgica é outra coisa que se faz para poder reduzir. O paciente sai estubado da sala e tem uma fisioterapia agressiva no pós-operatório. A ideia é tirá-lo do hospital em 72 horas. Então, isso que nós estamos trabalhando na nossa parte privada, isso que eu estou querendo aplicar no transplante cardíaco. Talvez seja o primeiro grupo de transplante cardíaco aqui no Brasil que aplique esse protocolo para poder otimizar resultados. Então, eu sou dos que vai domingo para o paciente. Por que o paciente está deitado, feito um robô em cima da cama? Gente, o paciente está bem, vamos lá sentar numa poltrona, né? E aí o paciente fica brincando, fica isso, fica fazendo. Então, você vai com o exemplo, vai motivando o resto da equipe para poder fazer essas coisas. Obviamente que os resultados são diferentes. E aí, essa é a nossa vida, né? Fazer, trazer coisas Voar, pegar coração. Aí, sabe, eu tive que ir, porque estava toda garotada. Com emoção, né? Com emoção, doutor. Mas, olha, acabou nosso tempo. Cadê o ar do estúdio? Mas, prazer enorme te receber aqui, doutor. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu sei que é um ano aí muito especial. Ó, nosso presentinho para você levar para o seu escritório, lembrar do check-up sempre. Uma coisa que me preocupa, Natália, e aproveito porque profissionalmente nos conhecemos há muito tempo, mas nossa amizade supera essa época, esse tempo. E eu sou da geração que já viu avisar, alertar sobre o que as mudanças climáticas estão fazendo em relação ao dia a dia de nós médicos atendendo a população.
Tem talvez, relação entre o calor e problemas cardíacos, doutor? absolutamente sim. Mesmo? Então, já tem gente na Organização Mundial da Saúde que fizeram cartas abertas aos governantes, né? Mostrando por A mais B que a gente toma as atitudes necessárias para poder segurar esse aumento de temperatura até 2030, senão vai ser uma situação muito difícil de controlar, porque vamos ter que ajeitar as coisas para esse novo cenário, mas os que mais vão sofrer são os países mais pobres, né? E isso seria muito injusto, né? Porque nem sempre os países mais pobres foram os que provocaram as grandes mudanças. E a outra coisa é que gente do primeiro mundo já coloca, por exemplo, em relação à atmosfera poluída das grandes cidades, por exemplo, o hospital Osmond Street, em Londres, eles avaliam num paciente determinado com enfisema pulmonar, com insuficiência cardíaca, coração crescido, aquele paciente hipertenso que não vai bem, etc. Eles já colocam nos prontuários, nos records, o índice de poluição da cidade nesse momento em relação ao lugar onde mora o paciente, pelo CEP, pelo zip code. Então, isso já está acontecendo, já está se observando. É uma preocupação entre os líderes, principalmente na área médica dos problemas crônicos. E parece que nossas preocupações estão longe ainda de saber que a gente se ajeita nesse sentido, como espécie, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, muito calor e poluição fazem muito mal para o coração. Mal. Então, já tem trabalhos muito... Então, com relação de infarto... Deveria estar dentro da agenda dos políticos numa eleição municipal. Que diabo estamos fazendo em relação a áreas verdes? A tentar despoluir os rios, a tentar fazer uma coisa mais adequada. Quais são as campanhas para que as madames não usem bolsas plásticas para todo e quanto é canto? Isso aí tem que ser um movimento que eu acho que tem que começar desde a escola, porque talvez... Educação, né? Isso aí. Enfim, tanta coisa aí que me faz pensar, e eu que estou na ponta das especialidades, mas eu vejo, pela conversa que eu tenho, principalmente fora do país, e me admira que não se tenha essa força, essa robustez de intenções aqui no nosso. Né? É isso aí, ok. Então, mais assuntos no próximo podcast, porque você não para, os assuntos não param, né? Estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Somos fãs do seu trabalho, fãs do trabalho de todos vocês que estão à frente lá do transplante cardíaco, do CITICO, de toda essa equipe que trabalha tanto para salvar vidas com tantas dificuldades, tantos desafios. Muito obrigada. Obrigado, Natália, mais uma vez. E você, fica ligadinho aí nos nossos próximos podcasts e também no programa Check-up na TV Diário, todo domingo às 7h e terça às 21h, tá? Um beijo para você, muito obrigada pela audiência mais uma vez e até a próxima semana com mais convidados especiais. Palmas pro doutor. Beijo.